TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E nesta edição do programa nós vamos conversar sobre os moradores do Quitandinha, que sofreram com a falta de energia elétrica após chuvas fortes. Também sobre a Prefeitura de Petrópolis, que iniciou a revisão do guia de pontos de apoio. E também que a primavera exige atenção redobrada à saúde respiratória. E, é claro, o diálogo com o objetivo, desta vez, de destacar os resultados do karatê dos alunos do Agita Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate. Deste dia 24 de setembro, já estamos na reta final de mais um mês, o fim de ano está chegando, gente. E olha só, após as fortes chuvas registradas em grande parte do estado, muitas pessoas ficaram sem energia elétrica. E em Petrópolis não foi diferente. Nesta terça-feira, diferentes ruas na localidade do Quitandinha ficaram sem o serviço. Confira. E nós estamos aqui ainda, nesse aguardo dessa situação. Fios espalhados pela rua, que nós não sabemos se está energizado ou não, e aguardando, só aguardando. Após a denúncia sobre a ausência de energia elétrica feita por moradores do Quitandinha, em Petrópolis, a equipe da TV Correio da Manhã foi até a Rua Bolívia conferir como estava a situação na região. No local, foram encontrados fios e galhos caídos, além de, claro, moradores insatisfeitos. Toda vez que chove é recorrente. Esse dia mesmo não choveu, e sábado passado mesmo não choveu, e faltou luz de 5 da manhã às 9 da manhã. Então, está muito complicado para a gente. A gente vive, não sabe quando vai ter luz, quando não vai ter. Desde ontem, às 9h30 da noite, estamos sem luz todo o bairro. Venezuela, Colômbia, Bolívia, está tudo sem luz. De acordo com alguns moradores, a Rua Bolívia no Quitandinha está sem luz desde as 5 horas da tarde de segunda-feira. Alguns deles necessitam de luz por conta de remédios que necessitam de refrigeração. É o caso de Adriana, esposa de Cláudio Roberto. O remédio é para glaucoma, então esse remédio tem que estar constantemente na geladeira para que ela faça uso à noite. O remédio é caro, não é? Então tem que pegar esse remédio, sair correndo à noite, pegar ele de volta para aplicar o remédio às 10 horas da noite e voltar com esse remédio novamente. Cláudio reclamou ainda da dificuldade para conseguir contato com a concessionária Enel. Expectativa no momento nenhuma, porque a gente liga e o que a gente tem é... estamos tomando as providências. Mas tomando as providências, igual eu falei, a gente entende que tem muito lugar que ficou sem luz. Agora, a gravidade que eu estou falando para você é os fios na rua. E a gente aqui dependendo disso, dessa situação, de esclarecer, de chegar, mexer. Em nota, a concessionária Enel informou que normalizou o fornecimento de energia para 84% dos clientes impactados pelas fortes chuvas, com descargas atmosféricas e rajadas de vento que atingiram diversas regiões do estado na tarde e noite de segunda-feira. Além disso, a Enel informou que mobilizou suas equipes e reforçou o contingente em campo. E após quase 20 horas sem luz, os moradores do Quitandinha informaram que o serviço foi normalizado por volta de 1h da tarde desta terça-feira. E falando em pessoas afetadas por fortes chuvas, com 84% de comparecimento, o recadastramento do aluguel social continua sendo realizado no Centro de Cultura Raul de Leone, no centro de Petrópolis. O procedimento é obrigatório e precisa ser feito até o fim de outubro. Ao todo, mais de 2,5 mil beneficiários precisam passar pelo recadastramento. Até agora, 1.629 pessoas estavam convocadas para comparecer, mas pouco mais de 1.370 realizaram o procedimento dentro do prazo, o que representa 84% do total. Outros 133 se anteciparam e já fizeram o recadastramento. Mais de 250 beneficiários, no entanto, ainda não procuraram atendimento. As equipes da Secretaria de Habitação seguem no atendimento. O recadastramento é obrigatório para todos os beneficiários e quem não comparecer até o fim de outubro pode perder o direito ao auxílio.
Vale ressaltar que o beneficiário deve estar com o cadastro único, o CAD único, atualizado para fazer o recadastramento. Esse recadastramento ele é anual e obrigatório. Cerca de 84% das famílias já foram recadastradas. Você pode estar acompanhando toda a documentação e a ordem de chamamento pelo site da Prefeitura. O benefício é pago a famílias atingidas pelas chuvas de diferentes anos, em Petrópolis. Neste momento, a ação é voltada para quem recebe R$ 800 pelo Estado depois da chuva de 2022 e quem tem benefício de R$ 500, também pelo Estado. Para garantir a manutenção do aluguel social, é preciso apresentar toda a documentação exigida. A lista com nomes, datas e horários de atendimento está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. E a Prefeitura de Petrópolis iniciou a revisão do Guia de Pontos de Apoio para o verão 2025-2026. O primeiro encontro aconteceu nesta terça-feira com representantes das Secretarias de Defesa Civil, Educação, Saúde e Assistência Social. Nós já estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Mariana Braga, que vai trazer mais detalhes sobre esse encontro e sobre esse processo de revisão. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais pra gente sobre esse tópico, sobre como é que funciona esse processo de revisão. Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, esse documento, que é o Guia de Pontos de Apoio, está disponível no site da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br. Ele foi elaborado para a gestão de pontos de apoio em casos de chuvas intensas aqui na cidade. Vale destacar que no verão, é a época do ano que tem as famosas chuvas de verão, as chuvas mais intensas, então é de extrema importância esse guia de pontos de apoio. O guia de pontos de apoio conta com os principais procedimentos, que é a mobilização, a abertura, acolhimento e, claro, a desmobilização desses pontos de apoio. Todos os protocolos são pautados nas ações das Secretarias de Proteção e Defesa Civil, Assistência Social, Educação, Saúde e Segurança Pública, que fazem parte de um fluxograma para o funcionamento integralmente dos pontos de apoio. Atualmente, a cidade conta com 68 pontos de apoio localizados nos 5 distritos de Petrópolis, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse. A listagem completa desses locais você também encontra no site da Prefeitura. Então, assim, é muito importante estar chegando no verão, então esse guia de pontos de apoio é de extrema importância, principalmente para a população que mora em lugares mais vulneráveis. Hugo, de volta com você. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações e realmente é um trabalho muito importante e que esse é o momento de ser feito. É agora, antes de realmente começar esse período mais grave, que esse trabalho tem que ser feito para não ser um trabalho de reparação, e sim de preparação para que nada aconteça. E se alguma coisa acontecer, realmente estarem todos os órgãos, todos os locais de apoio, por exemplo, estarem preparados para o recebimento de possíveis vítimas, ou, é claro, de só pessoas que estão saindo da sua residência por conta de um alerta ou coisa do tipo. Mariana, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. Esse tópico é essencial, principalmente agora, nesse momento que a gente está chegando na primavera e depois para o verão. E olha, gente, agora nós vamos para o Correio Político. E olha só, gente, entramos agora no Correio Político, mas vamos continuar falando de Defesa Civil, porque na Câmara Municipal de Petrópolis, vereadores apontaram falta de informações no relatório quadrimestral apresentado pela Defesa Civil na última quinta-feira. O documento traz dados de maio a agosto, mas, segundo parlamentares, deixou de fora pontos considerados fundamentais para a preservação de desastres e reconstrução da cidade. Durante a sessão realizada na Câmara Municipal, os vereadores cobraram detalhes sobre obras de contenção, dragagem dos rios, limpeza de bueiros e também a atualização dos pontos de apoio, além de intervenções previstas no novo PAC Seleções, já anunciado pelo governo federal. O secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, respondeu que parte das demandas apontadas pelos parlamentares não são de responsabilidade da pasta, já que a Defesa Civil atua em conjunto com outros órgãos. Com relação, como apresentado, o governo do estado, através da SES, está fazendo o Limpa Rio, Limpa Mar, está dentro do escopo da SES. E a questão dos bueiros, limpeza de galerias e tudo mais, já é realizado pela CONDEP.
A poda também, tem muita poda preventiva sendo realizada pela Condep. Guilherme destacou que a Defesa Civil está na fase de orientar a população que vive em área de risco para o verão, com a preparação dos núcleos comunitários e da escola resiliente. A população, ela tem os informes da Defesa Civil. O grande canal dela de divulgação são as redes sociais e os informes que a gente tem. Então, essa é a preparação da população. Quando a gente joga um informe para a população sobre uma quantidade de chuva, também vem carreadas ali de várias informações de conduta da população. Sobre os pontos de apoio, Guilherme explicou que as informações já constam no plano de contingência. Ele também destacou a manutenção e testes mensais das sirenes e cancelas. Segundo o secretário, o Estado foi acionado para ampliar o sistema para outras regiões. Todo dia 10 horas da manhã, a gente faz os testes de sirene e o teste das cancelas. Então, todas estão operando, são 3, uma na Ponte dos Fones, outra na descida da UPA ali. O relatório também trouxe novidades como a criação do plano de estiagem e fogo em vegetação e o fortalecimento da cultura de prevenção com foco nas escolas resilientes. Outro destaque foi a implantação do projeto Sabo no Morém. A Defesa Civil também prestou contas das ações realizadas em eventos específicos, como a Bauerfest e simulados como o do bairro Vila Felipe, além da reestruturação dos núcleos comunitários e iniciativas de geoeducação para a prevenção. E agora, saindo dessa parte da Defesa Civil, vamos falar de textos que foram aprovados na área da saúde, que foram aprovados, é claro, na Câmara Municipal de Petrópolis. Isso porque foi aprovado ontem, na terça-feira, o projeto de lei do vereador Júnior Coruja, que dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência de profissionais capacitados para lidar com crises de ansiedade em eventos esportivos que tenham público superior a 1.000 pessoas. De acordo com a proposta, psicólogos, enfermeiros e socorristas treinados deverão estar presentes durante a realização das competições, garantindo assim atendimento rápido e eficaz a atletas, torcedores e demais participantes que apresentem episódios de ansiedade, pânico ou estresse extremo. Agora o projeto segue para a análise do Poder Executivo, que poderá sancionar ou não a proposta. E a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou também nesta terça-feira a indicação legislativa de autoria do vereador Carlos Alberto para que seja elaborado um projeto de lei dispondo sobre a criação de uma farmácia de manipulação municipal. De acordo com a justificativa, a medida tem como objetivo reduzir custos com a aquisição de medicamentos básicos que poderiam ser preparados pela própria administração municipal, evitando gastos elevados com laboratórios particulares e garantindo também maior eficiência na distribuição à população. A indicação segue agora para a análise do Poder Executivo, que deve avaliar a viabilidade da proposta. E, gente, esse foi o nosso Correio Político de hoje. E ainda falando sobre saúde, ontem nós trouxemos aqui algumas informações sobre o novo ônibus de consultório de rua que foi adquirido pela Prefeitura de Petrópolis. E agora eu vou trazer para vocês um vídeo que foi publicado pela Prefeitura de Petrópolis, mostrando um pouco sobre o aparelho de saúde em si e também falando um pouco sobre como ele funciona. A Prefeitura de Petrópolis acaba de adquirir um novo consultório na rua, uma unidade móvel que vai circular a cidade fazendo atendimento em pessoas em situação de rua. Para que esses pacientes que estão em situação de rua possam ter o seu acesso, né, à saúde garantido, né, como consultas de pré-natal, como vacinação, como verificação, né, de pressão, entrega de medicação, enfim. São 2 consultórios climatizados com equipamentos novos, oferecendo um atendimento muito mais humanizado. Você ter um ambiente desse acolhedor, né, com que eles se sintam também seguros e se sintam também parte, né, da saúde, tenham a saúde deles, né, como direito garantido. Estávamos ansiosos, né, por essa nova conquista, né, uma conquista de todos, né. E olha só, gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva ao que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, já chegamos na quarta-feira, estamos no meio de mais uma semana e é claro, a gente quer saber como é que vai ser essa reta final, tanto dos dias da semana quanto do mês. Então já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai dizer pra gente como é que fica a condição climática para amanhã, para quinta-feira, para ver se esse frio permanece ou se já vai para uma temperatura mais próxima do esperado, né, para a primavera. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta pra gente como é que fica o tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura.
Boa tarde, Hugo. Uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, já adianto que a previsão do tempo para esta quinta-feira é de que as temperaturas caiam mais ainda. Então, como você me perguntou, as temperaturas vão esfriar. Bom, em Nova Friburgo, por exemplo, as temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 13 graus nesta quinta-feira, uma amplitude térmica curtíssima. O dia será chuvoso e à noite a chuva para e as nuvens diminuem. No município de Teresópolis, o dia também estará mais frio do que hoje, com termômetros variando entre a mínima de 11 e a máxima de 14 graus. A previsão é de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens também diminuem. As temperaturas devem cair com variação entre a mínima de 12 e a máxima de 14 graus Celsius. No município de Paraíba do Sul, na região Centro-Sul, apesar de um pouco mais quente do que na região serrana, as temperaturas também caem amanhã, com variação entre a mínima de 15 e a máxima de 19 graus Celsius. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, muitas nuvens à noite e sem chuva. E para finalizar, em 3 dias, o dia amanhã será de tempo nublado, com chuva de manhã e no começo da tarde. As temperaturas diminuem e o sol aparece. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 20 graus Celsius. Hugo, a gente pode perceber algumas coisas. Queda nas temperaturas em todas as cidades da nossa região de cobertura. E uma coisa que eu percebi nas nossas previsões do tempo que a gente tem dado nas últimas semanas é que no inverno a amplitude térmica era muito maior, segundo inclusive o próprio Instituto Nacional de Meteorologia, e agora como já estamos na primavera, a gente já pode reparar que a amplitude térmica já diminuiu drasticamente, por exemplo, mínima de 12 e máxima de 14 em Petrópolis. Jonathan, a gente pode observar realmente essa questão da amplitude térmica, que não é aquele negócio que vai amanhecer de uma maneira e depois vai ficar mais quente. Não, a temperatura vai ficar mais ou menos, vai ficar bem parecida durante todo o dia e o parecido na questão do frio, né? E a gente pode observar também, Jonathan, que eu perguntei se as temperaturas iam ficar mais próximas da primavera. Elas vão ficar mais próximas de outra estação, né? Vão ficar mais próximas do inverno, porque temperatura mínima de 12 e máxima de 14 graus é frio de verdade. A gente não está falando ali daquela temperatura amena que bate um ventinho e fica com frio, não. É frio de verdade mesmo e a situação vai ficar mais complicada. Então já tem que sair agasalhado, sair com guarda-chuva, porque a gente tem previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura. Tem que se preparar mesmo, porque o sistema imunológico não aguenta essas mudanças tão drásticas na temperatura, não. A gente teve temperatura na casa de 30 graus na segunda-feira e agora a máxima de 14, ou seja, a temperatura vai cair pela metade em um espaço ali de 3, 4 dias. Uma situação realmente muito complicada e que quem não se prevenir, a chance de ficar doente fica bem maior. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo bem gelada aqui para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, como comentamos, a primavera chegou nesta segunda-feira, dia 22 de setembro, e traz dias mais longos, clima agradável e o florescer da natureza. Pelo menos na teoria, né? Essas daí são as expectativas para a estação no geral, não nesse primeiro momento. Porém, junto com as belezas da estação, também crescem os riscos para a saúde respiratória. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 35% da população mundial sofram com algum tipo de alergia e esse número tende a subir. Com o ar mais seco e a alta concentração de pólen, os casos de rinite, bronquite e asma se tornam mais comuns. Os sintomas mais frequentes são espirros, tosse, olhos vermelhos e falta de ar. Além do pólen, mais ácaro, mais precipitação de poeira no ar, mudanças bruscas de temperatura, chuvas fortes com vendaval, isso tudo traz mais essas partículas para o ar. E esses pacientes, então, começam a intensificar seus problemas, seus sintomas respiratórios. Segundo a especialista, algumas medidas simples ajudam a prevenir crises, como evitar locais abertos em dias muito secos, lavar o rosto, trocar de roupa ao chegar da rua, assim como manter os ambientes bem ventilados nos horários de menor polinização. Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque durante o dia a precipitação dos pólens é maior. Então a gente precisa dar preferência para deixar essa casa mais aberta
no início ou no final do dia. Outra coisa que a gente orienta é intensificar a troca de roupa de cama, justamente por conta de uma maior quantidade de ácaros também. Além disso, alguns cuidados, por mais simples que pareçam, podem fazer toda a diferença para evitar doenças. Higiene nasal mais eficaz, mais efetiva, né? Então lavar mesmo com soro fisiológico mais de uma vez ao dia. Ingerir mais líquido, principalmente água, né? E também ter uma alimentação mais saudável, para melhorar também o sistema imunológico. Exercícios respiratórios também podem aliviar os sintomas e melhorar a função pulmonar. Já na alimentação, frutas ricas em vitamina C, alimentos com zinco e ômega 3, além de muita hidratação, fortalecem o sistema imunológico para aproveitar a primavera com mais saúde e qualidade de vida. Então, assim, vamos aproveitar essa estação que é linda e é muito gostosa, mas de uma forma que a gente também consiga minimizar esses efeitos alérgicos. E ainda falando do Ministério da Saúde, a pasta passou a recomendar o acesso à mamografia via Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres de 40 a 49 anos, mesmo em casos que não haja sinais ou sintomas de câncer de mama, o que era anteriormente a orientação de que o exame fosse feito a partir dos 50 anos. De acordo com a pasta, a faixa etária concentra 23% dos casos da doença e a detecção precoce aumenta as chances de cura. A medida faz parte de um conjunto de ações anunciadas nesta terça-feira, voltada para a melhoria do diagnóstico e da assistência. A recomendação para mulheres a partir dos 40 anos é que o exame seja feito sob demanda em decisão conjunta com o profissional de saúde. As mamografias via SUS em pacientes com menos de 50 anos, de acordo com a pasta, representam 30% do total. Outra medida anunciada é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia é realizada de forma preventiva a cada 2 anos. A idade limite até então era 69 anos, agora passa a ser 74. Dados do Ministério revelam que quase 60% dos casos de câncer de mama estão concentrados entre os 50 e 74 anos. Os números ainda mostram que, em 2024, cerca de 4 milhões de mamografias para rastreamento e mais de 370 mil exames para diagnósticos foram realizados pelo SUS. Olha só, gente, agora trocando de assunto, o Brasil tinha cerca de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil em 2024, o que representa cerca de 4,3% da população nessa faixa etária. O resultado aponta 34 mil jovens a mais nessa condição em relação ao ano anterior, quando a proporção foi a menor da série histórica. Vamos ver agora a análise deste tópico da PNAD contínua do IBGE. A PNAD contínua, entre outros temas, ela pesquisa o trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, o que abrange a realização de atividade econômica, assim como a produção para o próprio consumo. No entanto, é importante ressaltar que nem todo o trabalho das crianças e adolescentes é considerado trabalho infantil. O trabalho infantil, conforme a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, é o trabalho que é perigoso e prejudicial para a saúde e o desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que também interfere na escolarização dessas crianças. A classificação de crianças e adolescentes como estando em situação de trabalho infantil leva em consideração diversos aspectos. Primeiramente, é o grupo etário. Por exemplo, todas as crianças de 5 a 13 anos que realizam atividades econômicas ou produção para o próprio consumo, elas foram classificadas na pesquisa como em situação de trabalho infantil. Já para os grupos de 14 e 15 anos e 16 e 17 anos, foram considerados como em situação de trabalho infantil, foram considerados o tipo de atividade econômica realizada, o número de horas trabalhadas, a frequência à escola, dentre outros aspectos. No Brasil, em 2024, foram estimadas 1.650.000 pessoas de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil, que corresponde a 4,3% da população dessa faixa etária. A maior parte dessas crianças, quase 1.200.000, realizavam atividades, enquanto 455.000 realizavam atividades de produção para o próprio consumo. A análise regional ela mostra que a região Nordeste tinha o maior contingente de pessoas em situação de trabalho infantil, eram quase 550.000 em 2024, seguido pela região Sudeste, 475.000.
No entanto, em termos percentuais, a região norte foi aquela que apresentou maior percentual. 6,2% das crianças e adolescentes da região norte estavam em situação de trabalho infantil. E apesar de registrar o maior percentual, a região norte ela teve uma queda importante do contingente de pessoas em situação de trabalho infantil em relação a 2023. Teve uma retração de 12,1%. Por outro lado, as regiões Nordeste e Sul elas tiveram um aumento desse indicador. Em termos de jornada de trabalho, mais de 40% das pessoas em situação de trabalho infantil, elas trabalharam efetivamente até 14 horas na semana de referência. E na outra ponta, quase 1/5 dessas crianças e adolescentes trabalharam 40 horas ou mais. A jornada ela varia com a idade, sendo que para o grupo mais velho, pesquisado, 16 e 17 anos, quase metade trabalhava pelo menos 25 horas, sendo que aproximadamente 30% trabalhavam 40 horas ou mais. E uma outra informação importante gerada pela pesquisa é a identificação das crianças e adolescentes inseridas nas piores formas de trabalho infantil. Isso foi feito a partir de uma variável proxy da lista das piores formas de trabalho infantil, que é a lista TIP. Então, assim, a pesquisa, além de classificar as crianças em situação de trabalho infantil, também identificou entre aquelas que realizavam atividades econômicas, aquelas que exerciam ocupações inseridas nessa referida lista, ou seja, a lista das piores formas. Para essa classificação, são incluídas as ocupações identificadas como aquelas que trazem maiores riscos ocupacionais e, consequentemente, possíveis repercussões à saúde dessas crianças e adolescentes. Em 2024, havia 560 mil pessoas de 5 a 17 anos de idade e ocupações consideradas como as piores formas de trabalho infantil. Isso foi o menor contingente da série histórica da pesquisa. Então, assim, apesar de não ter sido observada uma queda do trabalho infantil entre 2023 e 2024, quando se considera as piores formas de trabalho infantil, aí sim observa uma redução. E em 2023, foram estimadas 590 mil pessoas classificadas na lista das piores formas de trabalho infantil, enquanto em 2016, que foi o ano inicial da série, eram 900 mil. A PNAD contínua ela também gera indicadores sobre a situação do trabalho infantil para as crianças e adolescentes residentes em domicílios beneficiados pelo programa Bolsa Família. E entre essas crianças de domicílios beneficiados pelo programa, 5,2% estavam em situação de trabalho infantil. Portanto, o percentual um pouco acima daquele observado para o total de crianças de 5 a 17 anos de idade, cujo percentual foi de 4,3%, o que representa uma diferença de 0,9 ponto percentual. No entanto, apesar desse percentual um pouco maior entre as crianças do trabalho infantil, verifica-se que ao longo da série histórica, uma diminuição dessa diferença. Em 2016, ou seja, o trabalho infantil tem caído de forma mais rápida entre as crianças beneficiadas pelo programa. Por fim, a PNAD contínua também investigou para as crianças de 5 a 17 anos de idade a realização de afazeres domésticos e o cuidado de pessoas no próprio domicílio ou em domicílio de parente. Observa-se que mais da metade dessas crianças e adolescentes, 54,1%, realizavam essas tarefas domésticas. E o percentual é maior para as mulheres, foi 58,2%, comparado aos homens, 50,2%. A maior parte dessas pessoas declaravam que dedicavam até 14 horas semanais a essas tarefas. E olha só, gente, o governo do estado do Rio de Janeiro está divulgando 3.038 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda nesta semana. São oferecidas 1.550 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba, reunidas por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, existem 1.488 vagas. Na região metropolitana são 1.093 vagas e os salários podem chegar a R$ 4.554 para posições como a de soldador. Dentro desse total, 123 oportunidades com remuneração de até 2 salários mínimos são exclusivas para PCDs, para cargos como atendente de lanchonete, caixa de lojas, entre muitas outras. Na região serrana, as 362 oportunidades de emprego estão distribuídas entre as cidades de Teresópolis, Bom Jardim e Nova Friburgo. A média salarial varia de R$ 1
a 2 salários mínimos para funções como as de ajudante de cozinha, auxiliar de arquitetura, entre muitas outras. No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 95 oportunidades, tais como atendente balconista, empregado doméstico e outras oportunidades com diferentes níveis salariais. Para disputar alguma das vagas, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Mais detalhes sobre as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, na Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E para quem está procurando oportunidades de estágio ou jovem aprendiz, a Fundação Moody's oferece 255 vagas de estágio para os níveis superior, médio e técnico. O CIEE oferece 1.233 oportunidades, tanto para estágio quanto para jovem aprendiz, para diferentes níveis de escolaridade. Para se candidatar e saber mais sobre as vagas, basta acessar moodys.org.br ou ciee.org.br. E com esse balcão de empregos do Estado, nós vamos encerrar a parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje. Mas antes, e daqui a pouquinho a gente tem, claro, nossa entrevista, mas antes disso quero fazer um convite mais uma vez para vocês seguirem as nossas redes sociais, lá no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, onde você pode encontrar as notícias aqui do nosso programa e também outras notícias exclusivas e em primeira mão, porque tem vezes, o programa começa meio-dia e termina 1h. Às vezes acontece alguma coisa muito relevante às 3h da tarde e já vai estar lá no nosso Instagram para você conferir. E também, é claro, o nosso YouTube e o Facebook, onde você pode de fato assistir o programa aqui ao vivo e os outros programas aqui da rede, da grade da TV Correio da Manhã e também as reprises, caso você queira reassistir uma entrevista, quer acompanhar um bate-papo completo, quer acompanhar algum outro programa, tá tudo lá no nosso YouTube e no Facebook. Mas agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Maria Luísa Nogueira, que veio conversar um pouco com a gente sobre o projeto social Skate Serra. Conversar, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Então, prazer te receber aqui no programa. E antes da gente começar de fato a falar sobre o projeto, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Com certeza. Eu sou a Maria Luísa, hoje em dia eu tenho 24 anos, sou professora de skate e eu tenho uma iniciativa que é o Projeto Social Skate Serra, que oferece aulas gratuitas para as crianças e adolescentes e acontece na Praça de Nogueira. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como é o projeto e tudo mais. Queria já começar pedindo para você explicar o que é o Skate Serra. O Skate Serra nada mais nada menos é que um projeto social que visa não só ensinar a prática do skate, mas trabalhar com essas oportunidades. E o foco são as crianças e os adolescentes de 7 a 17 anos. A gente ensina a prática do skate inicialmente, mas sempre com essas oportunidades. A gente tem diversas outras oficinas também, culturais e artísticas no projeto. E é um projeto que visa essa transformação e essa inclusão social. Então, a gente trabalha bastante com esse foco, assim, mais no social. E é bem interessante esse papel social do projeto, porque a criança não precisa de nada para começar, é só ela estar lá. Sim, a gente oferece todas as oportunidades do zero mesmo. A criança não precisa de skate, de equipamento, só dessa possibilidade de poder colar no projeto que acontece na Praça de Nogueira e aí o resto é com a gente faz a criança andar de skate. E como é que surgiu a ideia desse projeto? Eu ando de skate há uns 13 anos e o skate mudou muito minha vida e eu já dou aula de skate desde 2020, que surgiu como algo que também transformou bastante minha vida. E eu sempre tive esse contato com a transformação do skate na vida de cada pessoa que eu conheci, que também teve essa oportunidade de transformar a vida através do skate. E há muito tempo eu tinha esse sonho de poder levar essa experiência, essa oportunidade para outras crianças, e principalmente em locais onde o skate não tem tanto acesso, como é na Praça de Nogueira e outros demais lugares que geralmente eu dou aula também. Mas o projeto social surgiu mais dessa ideia de a gente ocupar e fazer esse movimento de transformar a vida de outras pessoas através do skate. E o esporte do skate, querendo ou não, é algo que a gente não pode negar, é algo que sofre muito preconceito há muitos anos. Essa cena do skate é um tópico da sociedade que sofre muito preconceito. Como é que foi para você trabalhar em uma sociedade, uma cidade que a gente leva em consideração que é bem conservadora, com esse esporte que já é, vamos dizer assim, tão para frente? Então, a maior dificuldade que a gente tem é essa falta de acesso e políticas públicas voltadas para o esporte, para o skate. Mas o que anima a gente, o que faz a gente manter um projeto vivo é a cultura do skate viva, essa resistência que vem da própria essência do skate. Então isso ajuda muito a gente, mas realmente tem essas dificuldades, essas limitações. A gente tem espaços públicos para a prática do skate, como as pistas de skate da cidade que estão abandonadas. A gente tem essa dificuldade de ter ajuda em projetos sociais, então a gente tem um projeto social que hoje em dia se mantém de forma totalmente dependente, e eu acho que são um dos reflexos dessa falta de atenção com o skate na cidade, com os projetos. E infelizmente isso limita um pouco, mas a gente continua fazendo porque o skate tem esse movimento de resistência, de fazer acontecer, independente dessas dificuldades que infelizmente acontecem aqui na cidade. É mesmo com todos os empecilhos, o projeto se mantém e continua vivo há mais de um ano, há praticamente um ano, como você havia dito. E apesar de todos esses preconceitos que eu tinha citado, a gente tem que levar em consideração também que é algo que vem mudando. Ainda é algo existente, é algo que já foi muito mais presente, mas é algo que vem mudando. A gente já tem o skate como esporte olímpico. Nesse ano a gente pode destacar que até aqui em Petrópolis o skate foi uma modalidade dos Jeux, então está sendo bem, apesar de toda essa questão existente, é algo que a gente pode perceber que está mudando aos pouquinhos, não é mesmo? Sim, isso é bem bacana. A gente tem realmente essa questão do skate hoje em dia ser considerado esporte olímpico, e para além disso, no skate também tem esse movimento cultural, é um estilo de vida. E é o que faz a diferença dentro do skate. O skate é muito mais que um esporte e faz diferença na vida de qualquer pessoa que tem essa oportunidade de ter contato com o skate. E Maria Luísa, agora eu quero te fazer uma pergunta mais pessoal.
levando em consideração todo esse processo, toda essa época, desde quando você começou a andar de skate até hoje em dia, que já tem um projeto, já a gente pode dizer aqui, mais fomentado aqui na cidade, como é que você vê essa passagem de tempo, essa caminhada até agora? Às vezes a gente fica um pouco espantado de ver, olha que legal onde eu cheguei. E foi tudo um pouco natural, bastante natural, na verdade. Por exemplo, eu nunca imaginei ser professora de skate. Eu acho que tudo surgiu dessa minha vontade de fomentar a cena do skate aqui na cidade, principalmente com o skate feminino. E ao longo do tempo as coisas foram se aprimorando, a minha vontade de ensinar o skate também sempre esteve presente. Então, hoje em dia, eu percebi que eu tenho um projeto, já trabalhei em inúmeros outros projetos também que são importantes, fora e dentro da cidade também. Então, é bem gratificante saber que, mesmo com poucos recursos e com independente de dificuldades, eu continuo fazendo essa diferença com o skate. E, para mim, é como se fosse uma missão de vida, poder mudar as vidas através do skate, poder passar para essas pessoas todas essas coisas boas que o skate me proporciona. Até você usou a palavra gratificante, eu queria te perguntar qual é o sentimento que você tem quando você vê essa jornada toda? Gratidão mesmo, eu acho que eu fico agradecida pelo skate, por toda essa persistência, toda essa persistência que o skate mesmo me ensinou. E é graças a essa persistência que hoje eu estou aqui onde eu estou, podendo continuar com projetos sociais e sempre em contato com o skate. E para mim isso é uma forma de revolução dentro da sociedade. Perfeito, Maria Luísa. E só para a gente finalizar, eu quero te perguntar, para a gente reforçar, como que as pessoas podem procurar o Skate Serra para participar? Para vocês conhecerem um pouco mais do Skate Serra, tem o Instagram, que é o Skate Serra, e vocês podem entrar em contato também através do meu WhatsApp, que fica disponível também no Instagram do Skate Serra. Vale destacar mais uma vez que ele é gratuito, é para o público mais infantil, né, mesmo até pessoas de 17 anos. De 7 a 17 anos, e para todas as pessoas, independente de qualquer limitação, a gente está trabalhando disponível para atender qualquer tipo de público. Perfeito, é para realmente levar essa cultura para a sociedade. Então, Maria Luísa, eu vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer te ter aqui. Obrigada. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.